Olá! Vamos ao nosso primeiro vídeo. Meu nome é Grazi Nunes, eu tenho 39 anos, atualmente sou gerente da Mark Cosmetics aqui de Londrina. Também sou idealizadora de 2 projetos, do Pense Lidere e da Beauty Business, para você entender que eu não caí de paraquedas aqui. Eu trabalho com liderança fazem 20 anos, sou uma profunda pessoa que estuda esse assunto, eu me aprofundo muito nesse assunto porque como já fazem 20 anos que eu trabalho em cargos de gestão, eu comecei no meu primeiro cargo de gestão com 19, simplesmente isso me trouxe muita experiência porque eu errei muito. Eu errei demais, gente. Eu cometi muitos erros. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa parte de como gerenciar essa crise agora como líder, porque enfrentei algumas crises durante esse tempo e enfrentei alguns processos e sei a dor e o peso que isso tem sobre a liderança e sobre as pessoas que estão com a gente sempre. Então eu quero que você preste bastante atenção e acompanhe todos os vídeos, porque a gente vai ter aí, são 8, 9 vídeos, e hoje a gente vai falar mais dessa parte da crise. E depois nos outros vídeos vamos falar de atitudes práticas de liderança que são simples e que você pode ir executando. Então talvez hoje o vídeo seja um pouco mais demorado, mas os outros vão ser um pouco mais práticos, tá? Que eles vão ser de temas específicos mesmo. Primeira coisa que eu quero muito que você entenda para você saber o que fazer como líder, você precisa entender o conceito de liderança. Então para um pouquinho e para pensar numa pessoa que inspira você a ser melhor, numa pessoa que lidera você, e o que você admira nela. O que você admira nessa pessoa que te inspira a querer ter uma equipe, a querer saber o que fazer com uma equipe, porque isso já vai abrir a sua visão. Geralmente o que a gente mais admira no líder é o foco, é porque é uma pessoa que sabe para onde está indo. A gente se sente seguro perto de pessoas que a gente sabe para onde está indo. Pessoas que não se desestabilizam, que são equilibradas, que conseguem equilibrar, todo o cenário que está vivendo, que consegue te dar um rumo num momento que você está sem rumo. Esse é o líder. O líder não é a pessoa que vai usar os braços com você o tempo inteiro. O líder é igual um general de guerra, é igual um capitão, é a pessoa que pensa estrategicamente, age com inteligência, analisa a situação e toma uma decisão. Então, eu quero te fazer uma pergunta para você entender melhor esse conceito de liderança. E na prática, vamos pensar no dia que você recebeu a notícia do coronavírus e que tudo ia fechar, que tudo foi bem rápido. Como você reagiu perto da sua equipe, perto da sua família? Você foi uma pessoa que desequilibrou o ambiente ou foi uma pessoa que equilibrou o ambiente? Porque existem 2 tipos de pessoas numa situação dessa: as que se desesperam e as que se inspiram. Você inspirou ou se desesperou? Os 2 não dá pra ser, tá, gente? Ou é um ou é outro. Aquele neutro que não faz nada é o mais desesperado. Porque ele fica tão apavorado que não sabe o que dizer, que basicamente quase leva um choque. A pessoa que inspira é a pessoa calma, que não se deixa abalar, é a pessoa que sabe o que dizer, é a pessoa que pede para todo mundo esperar, é a pessoa que tem um outro olhar. O que diferencia liderado de líder é o olhar, é como a pessoa vê a situação, é a sua visão. Então o líder acorda e vamos começar a anotar. Agora vem a sua primeira tarefa para você entender como agir daqui para frente. Quando eu digo daqui para frente, é daqui no primeiro minuto depois que acabar esse vídeo, tá? É para você saber como tomar decisão. A gente toma decisão, às vezes de forma muito rápida, quando precisa. Quando não precisa, a gente pensa, certo?
combinado? Agora a gente vai fazer uma análise para saber como deve agir. Primeiro ponto, você vai anotar tudo do que você vê no cenário, certo? Qual cenário, Grazi? Não sei. Cada um tem um cenário. O João tem um cenário, a Grazi tem um cenário, a Maria tem outro cenário. O cenário do João é que se ele ficar mais uma semana sem trabalhar, ele não leva leite para casa. O cenário da Maria, que ela pode ficar até uns 3 meses sem trabalhar e tá tudo bem para ela, tá tudo ok. E o cenário da Grazi é um cenário que ela aguenta aí mais umas 2, 3 semanas, mas aí na 3ª semana possivelmente ela já começa a ter problemas bem drásticos. Então qual que é o seu cenário e qual o cenário da sua equipe? Ou você toma decisão só de acordo com o seu cenário? Para pensar, porque seria assustador se você olhasse só o seu cenário desejando ser líder de alguém. Liderança, meu bem, significa olhar para outra pessoa e desejar agir para que ela evolua, mesmo que você não receba mérito nenhum por isso. Liderar significa pegar as maiores e melhores habilidades das pessoas, fazer com que elas se desenvolvam ainda mais e para que todos alcancem resultado. Liderar é mostrar o caminho, mas, além de tudo, é ir junto, é influenciar as pessoas para que elas cresçam. Então, você vai se lembrar do general de guerra, certo? Vamos pensar agora na 2ª, na 3ª Guerra Mundial, sei lá, né? Tudo bem, tá, gente? É só um exemplo. Um general, para ir para a guerra, ele precisa se preparar, fazer toda uma estratégia, analisar o inimigo e saber o que ele vai fazer, que arma que ele vai usar, ver quais os homens que ele vai levar, quais pessoas da equipe servem mais para aquilo, ok? A gente tem essa função todos os dias como líder, lá dentro da loja, mas se você tá fora agora, é mais importante ainda, porque é o momento de pensar, é o momento de analisar, é o momento de entender o que outras pessoas não conseguem entender e é momento de se alimentar, de se fortalecer, para que daqui uns dias você esteja pronto para a guerra, entendeu? Graças a gente já tá em meio à guerra. Não, amor, a gente não tá não, ela tá chegando ainda e você precisa se preparar e entender o que tá vivendo. Então, sua primeira tarefa, pode pausar o vídeo aqui e anotar qual é o cenário da sua empresa, o seu cenário como gerente, como empresário, o seu cenário como funcionário e o cenário das pessoas que trabalham com você. Ah, Grazi, mas eu não sou gerente, eu não tenho cargo assim de liderança ainda não. Pois é, então você também analise o cenário da sua empresa, o cenário de tudo que está envolvido com você. Como é que você, general de guerra, vai para a guerra sem analisar o que vai acontecer, o que está acontecendo, sem pensar na estrutura? Agora é momento de pensar. É de pensar, poxa, o cenário do João, tipo, mais uma semana, ele não vai ter leite, a esposa está desempregada. Anota tudo do cenário do João que tu sabe. Porque quando você precisar se comunicar com ele, você tem que olhar pro cenário dele, não pro teu. Líder, faz isso. Líder é assim. Analisa o cenário para conversar com a pessoa e não simplesmente demonstra o que o seu cenário tem de maior peso. Ai, meu Deus, mas olha, esse mês eu tenho que pagar as contas, se eu não pagar essa loja vai fechar. E aí, ok, certo, eu sei que é assim, mas você é líder. E aí você vai pensar, eu falar desse cenário tem algum sentido pro João? Não sei se tem, você que tem que analisar. Se tiver sentido, fala.
Mas se não tiver sentido, para que você vai falar do seu cenário? Um líder sabe que o que interessa para o cenário do liderado é o cenário dele. E sabe que se conversar com ele dentro do cenário dele é mais efetivo do que você falar do seu cenário. Porque ele vai olhar para você, empresário, e vai falar: sim, mas você ficar 3 meses na crise, você come bem, você anda de carro, você anda de tudo. Eu vou ter que vender meu carro porque eu não vou ter como pagar. Entendem? Então conversa com cada liderado seu no cenário dele. Graças, mas o meu funcionário ele só reclama disso, reclama daquilo, nunca tá bom, nada tá bom, nunca. Ok, a sua função é se comunicar da melhor forma possível. Essa é a sua função e mostrar o caminho. Tem pessoas que não vão querer ver, tem pessoas que não vão querer entender, mas não se preocupe. Vai chegar uma hora que ela também vai enxergar o cenário. E vai perceber que você estava firme, você simplesmente estava olhando para o caminho certo e mostrando a ela o caminho certo. Isso é liderança, é você não deixar se levar por um momento emocional, porque a pessoa discordou de você. Liderar é olhar para a pessoa, ver o caminho dela, entender que ela está ali desviando, mas que você não pode fazer nada, porque você não é Deus. Mas o que você pode fazer, você faz. Que é mostrar que você está vendo o caminho, o que está acontecendo, mas que vai chegar um momento que ela vai enxergar também. Então, inteligência é saber analisar, para saber o que dizer, para ser efetivo com as palavras, para ser efetivo com as atitudes, porque as pessoas não precisam concordar com você. Entenda, se livra desse peso, as pessoas não precisam concordar com você desde que você tenha analisado, o cenário, desde que você perceba que as pessoas estão ansiosas, que as pessoas estão com falta de recurso, que as pessoas não sabem o que vai acontecer assim como você, e que a sua função agora é demonstrar para elas que você está firme mesmo mediante essa situação. Gente, tudo passa. Isso vai passar. Você tem que parar para pensar no que vai ficar. Você, líder agora, tem que parar para pensar no que vai ficar. Um excelente líder pensa no futuro. Mas eu não sei o que vai acontecer. Ok, mas mesmo assim pensa no futuro. Pensar no futuro é tentar entender o que dá para fazer com o que você tem na mão. Você não pode controlar o vírus, mas olha, estuda, busca, não fica só na televisão. Não fica só em informações vagas. Vai atrás, isso é o que você pode fazer com as suas mãos. Quanto mais informação você tiver, mais segurança você tem. Quanto mais você analisa o cenário, mais segurança você tem. Então entenda que nesse vídeo de hoje, o mais importante de tudo é você saber que para você sustentar o teu resultado depois, você vai precisar analisar o cenário agora, você vai precisar analisar o cenário todos os dias para você saber como agir. E a sua postura agora é a situação mais importante. Como você reage agora é o que vai refletir lá na frente. Isso não é demagogia, isso é ciência. É ciência. Se você estudar como é que o cérebro funciona, você vai entender que lá no subconsciente as pessoas seguem quem dá direção para elas. E aí que você tem que se encaixar. Seja direção para as pessoas, mostre para elas que você tá firme mesmo mediante essa situação. E aí, mas Grazi, vou perder tudo. Para de focar no problema. Se você perder, o que pode acontecer? Se você perder, o que pode acontecer? Vamos olhar pra frente, gente, olhar pra frente, porque assim, a gente precisa viver o hoje, mas a gente precisa olhar pra frente pra gente poder manter a nossa esperança, a nossa fé, pra acreditar que a gente pode agir. É isso que a gente precisa fazer. Você como líder hoje tem essa tarefa que é mais do que importante, porque várias pessoas são influenciadas pela sua liderança, então você tem essa responsabilidade de saber como agir com firmeza agora, dar direção e ser o apoio que eles precisam. Saiba que lá na frente a colheita é certa. Tudo aquilo que você reclama, que minha equipe não é isso, não é aquilo, não é isso, não é aquilo, né? Tudo isso pode ter essa resposta de como você agir agora. Você tem que entender que a sua equipe vai ser o que você disser que ela é. A sua equipe vai ser conforme ela vê
as suas atitudes. Você quer uma equipe incrível? Tenha uma equipe incrível. Pense numa equipe incrível. Olhe para uma equipe incrível. A triste situação de ficar olhando para o erro das pessoas e ficar olhando só para a reclamação delas só significa que a tua visão é pequena. Só significa que você não sabe para onde está indo e não pode direcionar ninguém. Se você tem uma equipe que você acha que todos eles são o problema, você não está liderando ninguém. Porque um líder é mestre na arte de resolver problema. Um líder é a pessoa que olha e se vê como solução. O líder não é aquela pessoa que nunca reclama. Eu reclamo pra caramba de um monte de coisa para as pessoas certas, para outros líderes, mas a minha equipe só ouve a reclamação que eu quero que elas ouçam. E agora vem o último ponto do dia de hoje, tá? Toda equipe precisa de um inimigo em comum. Agora eu vou revelar uma coisa aqui que talvez as pessoas me odeiem depois por conta disso, principalmente a minha equipe. Ai, mas elas já me conhecem. Gente, toda equipe precisa de um inimigo em comum. Então eu vou te contar um segredo, tá? Quando eu sinto que a minha equipe ela tá desestabilizando, que ela tá uma brigando com a outra e tal, eu viro a pior gerente do mundo. Sabe por quê? Porque elas se unem contra mim. E tá tudo bem, porque é uma estratégia. Toda equipe precisa de um inimigo em comum. E agora, nós, como nação, temos um inimigo em comum, que é o coronavírus. E você, de forma estratégica, precisa saber trabalhar com isso. Eu não tô falando de manipulação, gente. Eu tô falando de saber mostrar para sua equipe agora qual é o caminho para enfrentar isso. E claramente dizer, gente, agora nós temos um problema que não tá na nossa mão resolver, mas a nossa parte podemos fazer. Qual que é a nossa parte? Poxa, pergunta para eles. Fala de solução, discute solução, qual é a nossa parte, gente, o que dá pra fazer? Meu Deus, Grazi, mas se alguém for mandado embora, sim, mas nós vamos fazer de tudo pra que ninguém seja. Nós vamos fazer de tudo pra que ninguém seja. Então vamos começar a usar a criatividade agora, porque na hora que tudo abrir, a gente vai fazer a nossa parte. Esse foi o seu discurso com a sua equipe? Ou você entra no grupo de WhatsApp pra ajudar a reclamar da situação? Porque se você faz isso, eu só quero te dizer, se prepara para colher, porque o maior problema das pessoas, um dos maiores, é que elas querem colher aquilo que não plantaram e não querem colher o que plantaram. Os maiores líderes do mundo foram provados no fogo, no meio de guerras, no meio de crises, se levantaram grandes homens, grandes mulheres. Poxa, seja uma delas, seja um desses que se levantaram e mostraram que existia uma saída que ninguém viu.